Bitcoin hoje se segurando acima dos 44 mil e é uma coisa muito interessante para a gente, é um movimento interessante que pode ser o início de uma alta meio que explosiva que pode levar a gente para onde? Os 48, 50 mil. Então fica até o final que a gente vai entender tudo que está acontecendo, por que o Bitcoin subiu, por que você está no canal Investidor Modesto, que você entende como é que o mercado funciona. E olha só, a gente já começa vendo a causa dessa alta, que foi o quê? A Rússia falando aqui que vai tirar as tropas da fronteira com a Ucrânia. Então a gente tem simplesmente esse cenário de guerra dando uma acalmada. Isso aí o mercado respondeu de forma positiva. Não é à toa que estamos vendo o S&P subindo, a Nasdaq, a bolsa da tecnologia, subindo também, o DXY caindo, né? A questão da dominância do dólar em queda. Nós temos o índice do medo já descendo também e o ouro, que acabou se destacando nesses dias de queda, caindo também. Então a gente tem um cenário totalmente propício para alta. E por que isso é importante, né? As pessoas às vezes estão esperando muitas coisas sobre essa questão da Rússia, Estados Unidos e Ucrânia. Então a gente tem que entender que um cenário de guerra hoje é difícil, mas o medo permanece. E o medo pode ser o seu aliado, tá? Não no seu medo, mas o medo dos outros pode ser o seu aliado para você aproveitar e fazer boas compras. Mas a questão de cripto, o que a gente tem que ficar de olho nesse gráfico e por que é tão importante o que está acontecendo agora? Desde quando a gente defendeu aquela região lá dos 34.500, nós precisamos ficar de olho no seguinte, nessa estrutura de alta que o Bitcoin está formando. Isso aqui, meu amigo, não é uma estrutura normal, é uma estrutura que mostra pra gente uma força de mercado. O mercado tá querendo empurrar o preço para cima, não é à toa que nós vimos alguns movimentos. Você que aprendeu a ler o gráfico, entendeu o mercado, se você não sabe disso ainda, treinamento modesto aí embaixo é para você aprender macroeconomia. Douglas, não sei o que é DXY, o S&P 500, o ouro, o que isso é tudo relacionado, como eu protejo meu dinheiro, como que eu vejo análise gráfica, como que eu tomo a melhor decisão, como eu faço uma boa compra, quando que eu faço uma boa venda. O treinamento é para você, o link tá aí embaixo, tá? Então olha só, a gente tem aqui, se a gente for interpretar toda a situação, desde quando a gente defendeu, olha como é que o preço agiu dessa forma, né? Ele foi subindo e não demonstrou fraqueza. As fraquezas foram recompensadas com alta. Isso é interessante, a gente tem que prestar atenção. Logo depois a gente teve uma alta explosiva e nós estamos demonstrando mais força compradora do que vendedora neste ponto. Outro ponto super positivo que nós temos aqui é o índice de força relativa já passando no gráfico diário, tá? Acima da região 50 e fazendo o que, cara? Olha só isso aqui. Eu já ia falar errado aqui, S&P 500 não, pô. O Bitcoin subiu, rompeu a região dos 50, voltou, confirmou um possível suporte na região 50 do RSI e já está querendo subir. Qual a importância disso? Você que já manja de RSI, já entende o propósito dessa ferramenta, você sabe que acima da região 50 nós vamos nos manter em uma tendência de alta. Então se a gente entra nessa região, cara, as coisas estão ficando boas, até porque anteriormente nós ficamos um belo tempo, 3 meses abaixo da região 50, ou seja, nós ficamos em tendência de baixa. Em alguma hora o mercado ia mostrar pra gente o quê? Uma força compradora, uma força contrária. Então a queda não é infinita, até porque a gente vem insistindo no que, cara? O hash rate, a taxa de confiabilidade e descentralização da rede, tá pocando, já tá batendo recorde aqui. Então, como dizia NX0, cedo ou tarde a gente vai ter uma explosão do preço, cara. Por quê? Porque a rede está tendo um valor altíssimo enquanto o preço está lá embaixo. Então você tem uma assimetria, uma coisa que não bate com a outra. Como é que uma coisa tão valiosa vale pouco em questão de preço? Então é normal a gente esperar o quê? Uma valorização do Bitcoin acerca disso. Isso é extremamente importante. Outra coisa, tá? Fidelity aqui parece que é um fundo de investimento, eles são uma porta para os outros investidores. Então você que é trilionário aí e fala assim, eu quero investir em cripto, eu vou procurar alguém para fazer isso para mim. Então você procura uma empresa e tem a Fidelity que faz esse papel. Então eles são a ponte entre os grandes investidores e o mercado de cripto. Então eu vou traduzir aqui porque meu inglês ele não é tão eficiente assim. A gente tem aqui, ó. À medida que essa tecnologia se torna cada vez mais aceita, nossos clientes estão pedindo, com razão, uma maneira eficiente de se beneficiar dessa tendência, ou seja, a alta do Bitcoin. A galera entende o propósito da ferramenta e eles querem entrar no game.
A Fidelity oferece aos clientes uma solução de qualidade institucional para entrar no mercado de forma familiar, simples e segura. Ou seja, eles são aqui uma ponte e uma fonte, cara, uma letrinha muda o significado todo. Mas assim, eles são importantíssimos para trazer esse povo grandão para o mercado de cripto e a gente não pode ignorar isso de forma alguma. Certo? Então a gente tem um padrão de alta sendo construído e qual é a atenção máxima que você tem que ter agora nesse momento? Vamos lá. Nós temos um pivô de alta sendo construído e o que esse pivô mostra pra gente? A gente que mancha de análise gráfica, já falei pra você, cara, eu quero aprender análise gráfica. Treinamento Modesto é o único treinamento que te mostra tudo que você precisa saber desse mercado. Macroeconomia, emocional, cara, você não tem nem ideia do que a gente passa lá. Então a gente tem o seguinte aqui, tá? Este fundo e este segundo fundo. Cara, temos, se você quiser considerar, considere esse também. Então temos um fundo maior que o outro sequente. Falei tudo errado aqui, mas assim, os fundos eles vão subindo. Isso indica pra gente que as quedas estão menos fortes. As quedas têm um certo limite e não estão ultrapassando as anteriores. Porque se tivesse força, a gente teria ultrapassado essa linha tranquilamente. E não é isso que está acontecendo. Os fundos estão fazendo exatamente uma onda crescente. Isso é importantíssimo para uma construção de uma tendência forte. Então nós temos o seguinte. Nessa ideia que o preço está construindo fundos ascendentes, a gente precisa se ligar onde o preço se segurou. Onde mais ou menos 46 mil o preço bateu, formou uma sombra e caiu. E o que a gente conversou no final de semana? Que o semanal ficou feio pra caramba. Esse candle vermelho aqui indica uma fraqueza de alta, olhando no macro. Acontece que o candle já desta semana, o que seguiu o que a gente analisou, ele está mostrando força. Então, é capaz, como a gente sempre conversa sobre análise gráfica, o mercado trabalha com confirmações. Se você não trabalha com confirmações, você está metendo louco e está dando uma chance absurda aí de dar tudo errado para você. Então, você espera um padrão confirmar e aí sim você toma uma decisão, tá? Então, a gente tem simplesmente uma sombra, um candle horroroso que indicaria pra gente, cara, acabou o mercado, é queda. Só que o dessa semana, para confirmar o da passada, ele tá mostrando força. Então, calma lá, a gente não pode se precipitar. Nós podemos aqui totalmente fazer um candle essa semana totalmente verde, sobrepondo o anterior, mostrando que a gente teve queda semana passada, mas essa semana estamos demonstrando força de compra. Isso é excelente e anula completamente os sentimentos da semana passada, levando em conta que tudo está sendo causado praticamente por este medo de uma terceira guerra mundial, que para mim não faz nenhum sentido, tá? E a gente tem um mercado ainda super promissor aí, em pleno crescimento, que nós temos a ganhar com isso lá no longo prazo, no médio prazo, tá? Isso é sensacional e você precisa ter essa visão. Agora, essa construção de pivôs, a gente tem os 46 mil mais ou menos aqui como uma referência pra gente. E olha só como é que o preço respeitou aqui, a gente está formando realmente uma resistência. Depois que ele bateu nessa resistência, ele recusou, ele voltou, ele está construindo um fundo. E aparentemente ele construiu um fundo, fazendo o quê? Um padrão de reversão e ele está confirmando no dia de hoje um padrão de reversão confirmada, indicando pra gente que formamos um fundo. Formando esse fundo e ganhando força nos próximos dias, podemos buscar tranquilamente a região dos 46 mil. Buscando a região dos 46 mil vai ser a prova real, tá? Aqui vai ser a mudança do game pra gente, porque a gente tem uma chance de bater aqui e descer e reverter todo esse cenário que nós vimos, mas também, como a gente sabe que quanto mais ele bate numa região, mais ele insiste, ele tende a romper, a gente tem uma chance bonita de romper isso aqui para cima, confirmar e com certeza com esse padrão a gente vai ter uma direção muito mais limpa para esperar mais alta para o mercado e uma recuperação forte, tá? Apesar do cenário macroeconômico. Além disso, nós estávamos conversando do padrão ombro, cabeça, ombro invertido, que feiamente ele buscou aqui uma região importante e poderia, tá? Desenhar para a gente um padrão de reversão. O que seria muito bacana, apesar de feio, ele é válido, tá? E aí, por que isso é mais válido ainda? Eu tava conversando com o pessoal aí, eles falaram, Douglas, traça Fibonacci aqui, a retração de Fibonacci deste fundo até o topo onde ele parou. E olha onde ele fez, onde ele corrigiu essa onda impulsiva aqui. Cara, ele parou justamente, praticamente ali, a gente empurrar um pouquinho aqui pra cima, ele parou praticamente
nos 38% de Fibonacci. Você que já manja de Fibonacci, você sabe que os 38% é uma região super importante para garantir uma saúde de alta muito bonita, muito boa e perfeita para uma tendência. Então, as tendências fortes de altas, elas tendem a realizar uns pullbacks, umas quedas muito fraquinhas. Ou seja, nossa, quase engorfei aqui. A gente tem aqui uma queda, só que ela tem aqui simplesmente uma quedinha bem modesta, muito fraca, porque a urgência do mercado é levar para cima. Então, quando você tem um sentimento muito de alta, as quedas que você tem no meio do caminho, as ondas que são formadas, são mais fracas. Então, parando nos 38% é um ponto-chave para a gente continuar uma tendência saudável de alta. Eu falei saúde, eu falei tudo errado ali mais atrás. E meu português hoje, essa semana tá difícil. Então, a gente tem o seguinte aqui, outra coisa ajudando mais ainda o mercado, o long short rate dando uma sentada melhor ainda. A gente estava lá em cima, 1,55, ou seja, tínhamos 60% do mercado apostando para cima, enquanto 40% apostava para baixo. Tínhamos uma minoria apostando para baixo. O que a gente quer para a gente manter uma tendência de alta forte é a galera pensando mais em queda do que em alta. A gente já conversou, o mercado sobrevive liquidando esse povo aqui. Então, quando tem muita gente apostando para baixo e o mercado sobe, você vai liquidar a galera que estava apostando para baixo, tá? Eu quero que vai para um lado, vai para o outro, eu me ferro. Então, essa é a lógica e para isso a gente precisa que pessoas estejam apostando para baixo para a gente subir. E quanto mais próximo de 1 ou menor de 1 tiver o long short ratio, melhor para a gente, porque vai dizer para a gente que as posições em short estão maiores que a de long. Short é apostar para baixo, long é apostar para cima. Então a gente tem cenários, um cenário totalmente favorável para a gente fazer uma reversão. Primeiro, né, a gente tem o ombro, cabeça, ombro invertido aqui, lindamente, meio torto, mas está valendo. Temos o preço parando aqui nos 38% de Fibonacci. E o mercado dá essa possibilidade de você fazer o dinamismo. Não sei se existe essa palavra, professores de português apareçam aí. Para a gente brincar no mercado e no gráfico. A gente pode fazer o que a gente quiser e mesmo assim faz sentido. Essa é a mágica que você pode ter, a sua própria interpretação disso aqui. E essa é a magia, você tem o poder de fazer uma coisa que às vezes ninguém está fazendo, tá? Então olha só, a gente tem um padrão ajudando a gente, ombro, cabeça, ombro invertido. Temos Fibonacci auxiliando essa alta. Temos um padrão de alta totalmente bonito e forte, indicando que, cara, temos urgência em subir. Outra coisa, os alívios que estamos tendo no cenário geopolítico. Temos aí o long short rate ajudando o mercado também. E temos a Fidelity e o hash rate subindo. Então o cenário sim está favorável para alta. A gente pode ter sustos no meio do caminho. Temos ainda um aumento de juros que as pessoas estão achando que quando aumentar os juros o mercado vai derrubar muito. Só que as pessoas não entendem. Eu quero que você entenda que quando a gente tem um aumento de juros, as pessoas não vão esperar, os grandões, eles não vão esperar o aumento de juros para tomar uma decisão. Às vezes, nesta queda que nós tivemos aí nesses últimos dias, tanto no Bitcoin quanto nos outros mercados, o pessoal já estava antecipando esse movimento. Eles querem proteger o seu dinheiro. Não os 50 reais que nós temos, e sim os bilhões que eles têm. Então eles com certeza vão se precaver dessa forma. Ou seja, na hora do fato, às vezes não acontece nada. As pessoas acham que vai cair e essa é a mentalidade que nós precisamos ter, tá? O mercado sempre faz isso e sempre vai brincar com a sua mente dessa forma. Então vamos aguardar. Temos completamente muitos cenários favoráveis para a gente subir. Passando dos 46, vamos provavelmente buscar aqui os 50 mil, que tá na cara, e passando os 50 mil, na região dos 50 a 52, que é uma região importante, tá? Essa região é uma região que, se a gente passar, vai ser um divisor de águas entre um pullback, tá? Vamos lá, traduzindo. Se a gente passar os 52, 50 aqui, a gente vai ter uma continuidade bonita de alta, podemos ter uma possibilidade linda de subir. Mas, caso contrário, se ele não conseguir, vai dar uma bela chance do mercado ter uma segunda onda de baixa, depois que isso aqui que a gente está tendo pode ser tratado como um pullback. Então a gente tem que acompanhar e para isso você tem que se inscrever nesse canal, deixar o seu like para ver se o conteúdo é bom e eu preciso saber se é bom ou não, para eu ter um feedback, né? Senão não tem como eu ficar falando comigo mesmo, eu sei que eu gosto, adoro falar com vocês. Muito obrigado, tamo junto, amanhã tamo aí, é nóis.